Hora da Palavra, 1º de fevereiro de 2023, quarta semana do Tempo Comum, quarta-feira, cor litúrgica verde. E neste primeiro dia deste novo mês que surge, fevereiro, queremos glorificar ao Senhor e pedir um mês abençoado para todos nós. Salmo do dia é o Salmo 102. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre para sempre. Então, se eu respeito o Senhor, se eu honro o Senhor, se eu glorifico ao Senhor, da parte de Deus, que é onipotente, da parte de Deus, que é aquele que gerou tudo isso e não foi gerado, Deus gerou todo este mundo visível. O amor do Senhor, ele é para sempre, por todas as gerações. Quando eu respeito Deus, quando eu glorifico Deus, Deus também me respeita. Deus também honra os meus descendentes, tudo que eu possuo, tudo que está a meu redor. Então eu honro Deus nesta geração e a geração futura será também honrada pelo Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, ou seja, o meu intelecto ao Senhor, minha inteligência ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre para sempre. Santo do dia, Santa Veridiana, protetora e intercessora das presidiárias. Ela que sofreu tanta perseguição, ano 1182, e ela era uma administradora das finanças do tio, o tio muito avarento. Então, como ela se converte ao Senhor e busca uma vida de santidade favorecendo as pessoas mais humildes, pobres, abandonadas, acabou sendo perseguida, vivendo a realidade até do cárcere. Santa Veridiana, protetora e intercessora das presidiárias, rogai por nós. Primeira leitura na carta aos Hebreus, capítulo 2, de 4 a 15. Dentro da liturgia diária, é interessante que agora nós estamos estudando o livro dos Hebreus, né? Então a gente consegue estudar o livro, ler o livro todo, refletir sobre a carta, os ensinamentos da primeira igreja, dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, e ter esse conteúdo apostólico. Então a Santa Mãe Igreja nos ensina nos dias de hoje aquilo que ela aprendeu com os apóstolos, daquela que ela viveu com os apóstolos. Então, desde o primeiro Papa, Pedro, e também dos primeiros bispos, que são os apóstolos, na tradição, vem trazendo, guardando na fé, na fidelidade, os ensinamentos. Então, quando nós vivemos a realidade da igreja no dia de hoje, nós estamos vivendo a mesma realidade lá dos apóstolos. Por isso que a igreja é igreja apostólica, santa. Tá? Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue da vossa luta contra o pecado, e já esquecestes das palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como os filhos? Meu filho, não despreze a educação do Senhor, não te desanime quando ele te repreende. Isso está no Antigo Testamento, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem aceita e é aceito como filho. Então Deus corrige aquele que ele ama, né? Quando você é aceito como filho, na condição filial, o próprio Deus vai te corrigir. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos de Deus que assim Deus vos trata. Pois qual será o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Então, um pai e uma mãe que ama seu filho, corrige os seus filhos. O não, a sucessão de nãos, os não corrigem a caminhada do filho. Quando o filho recebe dos seus pais só sim, 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 é complicado. O filho cresce sem limite
Depois, quando ele encontrar a vida realidade, a vida real fora da proteção dos pais, o mundo só vai falar para essa criança, para esse adolescente, para esse rapaz: não, 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 não. Será um rapaz, uma moça fraca no espírito, fraca a não encarar o mundo, porque nunca superou um não quando era pequeno. Assim, Deus, na nossa fé, quando nós iniciamos a nossa caminhada junto a Deus, Deus também nos corrige. Mas o apóstolo pede agora à igreja. Isso é os anos 70, os anos 80. Vós ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. Veja que a igreja, os hebreus, estavam também com dificuldade para viver a realidade do cristianismo diante de tanta perseguição. O Império Romano perseguindo, o próprio Israel perseguindo os hebreus, e agora todos aqueles que se convertem ao cristianismo se sentem completamente desprotegidos. Mas os apóstolos estão aqui orientando aqueles seguidores de Jesus a se manterem firmes na fé. Veja no versículo 11 como que fala: depois, porém, de sofrer a correção do Senhor, você percebe que produz aquela correção o fruto de paz e de justiça para aqueles que neles foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça que Deus nos deu, que é a fé, né? Cuidai para que ninguém abandone a graça, para que ninguém abandone a fé em Jesus Cristo. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós. Quais são as raízes venenosas? Filosofias, heresias, costumes. Então, e nós temos que estar vigilante. Lógico, as nações, elas são seculares. As nações, elas são laicas. Agora, nos tempos atuais, completamente descomprometidas com a palavra de Deus, com a igreja e tudo mais, com o próprio Cristo. Então, aquilo que é legal numa lei, num país, não significa que é justo, que é moral eu viver a liberdade que a nação me dá nas constituições. Eu tenho que ver na palavra de Deus se isso é bom para a minha alma, se isso é bom para o meu espírito. Se esta lei não é uma raiz venenosa que está crescendo no meio de nós e levando todo o povo para uma condição de pecado. É um pecado que a nação fala que é legal, mas é que Deus nos fala e nos alerta que isso pode levar aos infernos. Muitos, mas é muita gente mesmo que inocentemente está escolhendo os prazeres desse mundo, está escolhendo a própria nação em substituição à lei de Deus, as leis constituintes substituindo a lei de Deus, a lei do moral, até do moral natural. As nações até hoje já perceberam, a história mostra isso para nós, que toda nação que abandona estas leis do Senhor acaba entrando num turbilhão de sofrimento. O povo sofre. Foi assim com todas as nações que quiseram dar as costas para a lei de Deus e seguirem o seu próprio caminho. Então é disso que Paulo fala, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós. Principalmente naquele tempo, os hebreus estão vendo a nação enfraquecida. Tito já teria destruído o templo, então Israel está completamente enfraquecida nas suas raízes. Toda uma cultura herege se espalha no meio de Israel, deportação, perseguição e tudo mais. Então se sobrepõe cultura diferente à cultura judaica, mas ele pede que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós. Se a gente for lembrar dos macabeus, né, quando são então perseguidos, quando são dominados pelo povo pagão, que eles querem destruir a memória da fé dos macabeus, dos judeus daquela época,
e institui obrigatoriamente, a lei é instituída, e por obrigação da lei eles eram forçados a pecar contra o Senhor. Então ele está lembrando tudo isso aí. E nesse tempo, atualizando a palavra de Deus para os dias de hoje, nós temos que estar atentos, principalmente como pais e como mães, para que conduzamos os nossos filhos para a glória, para a honra do Senhor, assim como está anunciando o amor do Senhor para quem respeita, para quem o respeita, é de sempre para sempre. Que possamos gerar filhos para o Senhor, filhas para o Senhor, capazes de aceitar o Senhor que vem. Amém. Evangelho. O Evangelho está em Marcos, capítulo 6, de 1 a 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Olha o que acontece quando uma nação fica enfraquecida na fé. Olha o que acontece quando aquele grupo de pessoas, aquela nação, o Estado admite que é melhor viver a lei dos homens e abandonar a lei do Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde ele foi criado. Jesus morou em Nazaré, sua infância toda, sua adolescência, e foi para Nazaré, sua terra. E seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E os grandes milagres que são realizados por suas mãos. Então todos estavam admirados, porque tinha um murmúrio, uma fofoca de que Jesus era o Messias. Jesus é o Deus que se encarnou, é a promessa do Antigo Testamento que estava assim sendo realizada. Mas alguns diziam: este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: olha, um profeta não é estimado em sua própria casa, na sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali Jesus não pôde fazer milagre algum, porque faltava fé naquele povo, faltava a vivência. Eles já aceitaram outras culturas no meio daquele povo, já estava aceitando, né, toda aquela influência de Roma, ou mesmo a dureza do coração dos religiosos e doutores da lei da época, negando assim a evidência das Escrituras. Eles deveriam estar honrados por receberem Jesus, mas lhes faltava fé. Apenas Jesus em Nazaré curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E Jesus saiu de lá admirado. Admirou-se com a falta de fé daquele povo. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando, curando e libertando almas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esse exemplo dos nazarenos seja então um exemplo a não ser seguido, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor está agora nos protegendo, nossos joelhos vacilantes, colocando os nossos tornozelos, colocando as nossas mãos diante, elevando os nossos braços. É o Senhor que nos inspira na oração diária, na devoção diária, na firmeza da fé, porque estamos diante de uma realidade. Todos nós vamos perecer, todos nós vamos morrer. O encontro na sepultura é o encontro mais certo do mundo para todos nós. Se vamos morrer, vai a nossa carne, o nosso corpo, de ficar podre no sepulcro, mas a nossa alma, nosso espírito, que é eterno. Então, um dia nós deveremos prestar conta disso ao Senhor. Isso é uma certeza teológica, isso é uma certeza. O espírito do homem é eterno e deveremos prestar conta. Os nazarenos não se preocupam muito com isso. Que possamos nós, então, vivermos uma condição diferente e pedirmos agora: Senhor, dai-nos a fé. Já que a fé é um dom, né? É de graça que o Senhor nos dá. Então, dai-nos a fé. Se no nosso coração está cheio de dúvida,
se eu não consigo ver Jesus na igreja, quando eu olho a assembleia, quando eu olho os coordenadores que tomam conta das pastorais, quando eu olho o próprio padre, o sacerdote, não consigo ver Jesus diante de tanta confusão, mas dá-me fé, Senhor. Porque eu não posso olhar o que representa Jesus. É o que os nazarenos falaram, né? Não é ele filho de Maria, não é ele filho de José, não são seus irmãos. É isso que eles estão olhando. Eles não estão olhando a essência de Jesus. Então vamos pedir fé ao nosso Senhor Jesus, para que também na nossa igreja a gente não olhe só a sacristia, as reuniões entre as pessoas, mas que possamos olhar Jesus, a essência. Dai-nos fé, Senhor, para viver a realidade da nossa fé dentro da nossa igreja e um dia buscarmos a compreensão da salvação para nós, para os nossos filhos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador e multiplique essa pregação pelo seu WhatsApp familiar, Instagram, Facebook. Faça da palavra do Senhor também um grande alimento para a sua alma, para a sua vida. Ai de mim, se não evangelizar. Ai de você também, se não evangelizar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.